Boa tarde, pessoal. Boa tarde, tia. Tudo bem com todos vocês? Sim. Preparados para mais uma aula de geografia? Hoje, quarta-feira, 27 de maio, primeiro horário. Tia! Oi? Nossa, passando muito rápido. Primeiro horário. Pessoal, olha o nosso versículo de meditação para esse momento. Ó Senhor dos exércitos, como são felizes aqueles que confiam no Senhor. Não é verdade? Se eu perguntar aí, quem confia no Senhor, você vai responder, eu confio. Não é verdade? E nós somos felizes porque nós confiamos no Senhor Deus, nós confiamos que Ele está cuidando de todas as coisas, de cada um de nós, da nossa família, da nossa casa. Eu gostaria de perguntar se nesse momento tem alguém que gostaria de fazer uma oração para a gente iniciar a nossa aula de geografia. Alguém? Não? Então vamos fechar os olhos, né? Como é de costume nosso, sempre orar no primeiro horário, colocando toda a nossa tarde nas mãos de Deus. Os nossos olhos fechados. Senhor Deus Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais um dia de vida. Nós agradecemos ao Senhor pelo teu cuidado para conosco e pedimos ao Senhor que fique sempre conosco, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Dai-nos, ó Deus, uma tarde abençoada, uma tarde de aprendizado. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, turma? Bora estudar? Geografia. Nós vamos agora realizar as correções da atividade que foi passada. Certo? Nós vamos fazer a correção das atividades 3 e 4 da página 182. Vamos lá? Semana passada, né? Foi passada essa atividade para vocês. Página 182, atividades 3 e 4. Você aí observa esse slide que está sendo projetado. Eu vou fazer a pergunta. Quem quiser falar, né, compartilhar a sua resposta, é só falar, tia, deixa eu falar que eu gostaria. Você vai ter a oportunidade de compartilhar. A questão número 3 diz o seguinte: apresente 2 exemplos que caracterizam o Brasil como um dos países mais socialmente desiguais do mundo. Você teria que dar 2 exemplos que apresentam o país, o nosso Brasil, como um dos países mais desiguais. Tia, não tô te ouvindo. Mais desiguais no mundo. Tem mais alguém Tia, que não... Oi. Olha, eu não sei se tá certo, mas eu coloquei o ensino, porque os ensinos de pessoas podem ser diferentes, um pode ser mais precário e outro mais complexo, e o emprego. Isso. Alguém mais não está me ouvindo? Eu tô Todos te ouvindo. estão me ouvindo? Quem falou que não está me ouvindo, pessoal, dá uma saidinha, entra novamente, conecta novamente, certo? Então, alguém mais gostaria, pessoal, de falar esses exemplos? Olha, um exemplo... Agora a Bianca ficou calada, né, tia? Um dos exemplos que nós podemos dar é a diferença salarial entre homens e mulheres. Tia, Nossa, porque nas aulas eu gosto no de nosso... Oi, nas Bianca. aulas, eu gosto de ficar com silêncio e prestar atenção. Isso. Analice, você vai precisar entrar e sair novamente, tá bom? Para você me escutar. Sai e depois você entra novamente. Pessoal, uma das diferenças que deixa o Brasil nesse ponto socialmente desigual é a diferença salarial entre homens e mulheres. Os homens e as mulheres, eles podem praticar o mesmo trabalho, eles podem ter a mesma profissão, só que em muitas profissões,
o homem vai ganhar mais do que a mulher, só porque ele é homem. Entendeu? E nós vemos outra diferença também. A escolaridade entre as pessoas negras e as pessoas brancas. As pessoas brancas, elas têm mais oportunidade de estudo do que as negras. Alguém gostaria... Pessoal, vamos parar no chat com as conversas. Quem não está me escutando, se fosse mais pessoas não me escutando, Entra! seria o problema no meu áudio. Mas nós temos só uma aluna que não está me escutando e eu já disse para essa aluna entrar e sair. Ela sair e entrar novamente, certo? Tia, Então, agora eu falei no chat, já que ela não tá escutando, só que ela ainda fica falando que não tá dando. Então, nós vamos parar de escrever no chat, certo? Então, pessoal, nós vamos... Quem mais gostaria de falar? Os dois exemplos da desigualdade. Eu falei sobre a diferença salarial entre homens e mulheres. Falei também a diferença da escolaridade entre negros e brancos. Alguém mais gostaria de compartilhar? Não? Então, eu vou para a questão número 4, certo? Nós estamos, pessoal, realizando a correção 3 e 4 da página 182. Pediu para você analisar esses gráficos a seguir. A expectativa de anos de estudo aos 18 anos de idade. Olha a quantidade negro e olha a quantidade de brancos. E olha a taxa de analfabetismo na população de 18 anos e brancos e negros, certo? Ronaldo e Luan, por favor, parando com as conversas no chat. Então, vocês estão vendo, pessoal, que as pessoas de 18 anos, elas têm mais porcentagens de estudo? Elas têm 10,13, enquanto o negro tem 9,13. Agora, quando nós vamos lá para a taxa de analfabetismo, o que é analfabetismo? Quem pode falar? Pessoa que não sabe escrever nem ler. Pessoa que não sabe Isso aí. ler e escrever. Isso aí. Essa taxa de negros que não sabem ler e escrever, que são considerados analfabetos, são maiores do que essa taxa nos brancos. Então, a pergunta da letra A. Aponte e explique a principal causa para a diferença da escolaridade mostrada nos gráficos. Qual é a principal causa? Quem fez e gostaria de compartilhar? Alguém, pessoal? Sabe a principal causa que acontece? É a evasão escolar. Quem sabe o que é evasão escolar? Sofrimento de bullying? Não. Evasão escolar. Alguém tem uma ideia do que seja? É alguma coisa relacionada a meio que... alguma coisa que fazem... Isso. Como se fosse um preconceito. A Eduarda até escreveu no chat, né? Sair da escola. É isso mesmo. São pessoas que começam um ano letivo, mas elas não terminam esse ano letivo. Elas saem. Então, um dos motivos dessa diferença de escolaridade entre brancos e negros acontece por causa de quê? Da evasão escolar. Principalmente nos mais pobres. Por quê? Os mais pobres, eles precisam, desde cedo, começar o quê? A trabalhar para completar a renda familiar. Já aquele que tem uma condição financeira melhor, ele pode o quê? Tirar um tempo para estudar. Com escolas melhores.
né? Nas melhores escolas, ou até mesmo na escola pública. Então, pessoal, Também não é toda escola que tem ensino educacional com tecnologia. isso aí. E isso acontece mais em relação aos negros do que aos brancos. Por isso que o Brasil, o nosso país, é um país de grande desigualdade social. É como nós dissemos lá na atividade número 3. Ele só vem pra cá, né? Tia, evasão escolar é sair da escola mais cedo? É parar de estudar, não é sair. Por exemplo, a aula termina 5 horas e o aluno sai 4. Não é esse sair, não. Não é de horário. Tipo, ela para na quinta série, não Isso, termina. ela para de estudar e não completa os seus estudos. Isso acontece com várias pessoas. Se você for olhar, algumas pessoas mais de idade, elas não têm o ensino médio completo. Por quê? Elas precisaram o quê? Abandonar a sala de aula, os estudos, porque eles precisavam trabalhar para ajudar o pai e a mãe em casa, com a renda, né? Financeiramente. Podemos ir para o B, para a letra B? Sim. Cite uma consequência da diferença de escolaridade entre as etnias. Não é nem matar aula, não é matar aula, não. Matar aula é uma pessoa que deixa de ir à aula. Evasão escolar é quando a pessoa nem frequenta. Para a escola sem terminar até a faculdade. Isso aí. Assim. Isso aí. Agora você cita para mim uma diferença de escolaridade entre as etnias. Quem conseguiu, todos, na verdade, né? Tenho certeza que realizaram essa atividade. Quem gostaria de compartilhar a resposta? Que o ensino da pessoa negra pode ser um pouco mais precário, né? Às vezes ela é mais conhecida como uma pessoa como se fosse mais pobre, né? Sofre esse preconceito. Alguém mais? A população negra, ela tem maiores dificuldades em acessar empregos que exigem maior escolaridade. Como nós vimos na letra A, que os negros, eles acabam abandonando, isso acontece com negros e brancos? Sim, a evasão escolar acontece com todas as raças, etnias, mas a gente percebe aqui nesse gráfico, com os negros, esse número é maior. Então, pessoal, a geração de emprego deles acabam sendo o quê? Precários, porque hoje todo emprego exige o quê? Uma faculdade, um diploma, não é verdade? Podemos continuar a nossa aula? Sim. Sim? Sim, Então, podemos. agora nós vamos todos com o livro de geografia na página 167. Vocês estão vendo aí, pessoal, algumas coisas que eu marquei de amarelo. Se você quiser também, com o seu marca-texto, marcar, você pode marcar. Semana passada, nós falamos um pouco daquele grupo étnico dos indígenas. Quem pode falar um pouco sobre os indígenas? Os indígenas são diferentes de um aos outros, têm línguas diferentes, que eles vivem em culturas diferentes, não vivem em uma só. Isso aí. Nós vimos que os indígenas, né? Eles falam línguas diferentes, eles têm culturas diferentes, né? Nós vimos que esses indígenas, eles se concentraram mais na região norte. Por quê? Eles não queriam ser escravizados pelos colonizadores. Quando eu falo de colonizadores, eu estou falando de quem? Dos portugueses, isso aí. Então, com isso, pessoal, os indígenas, por eles ter sido explorados pelos portugueses, os portugueses chegaram, porque os indígenas, eles dependem 100% da natureza, certo? Eles são amigos da natureza, eles são paz e amor. Então, os portugueses chegaram explorando todo o litoral brasileiro de uma forma que os indígenas não gostam. E esses indígenas, eles passaram aí mais para o norte do território, onde esses portugueses não teriam acesso.
E com isso, os indígenas ficavam expostos o quê? As doenças que eles não tinham o quê? Imunidade para elas. E eles acabavam o quê? Morrendo. Hoje nós vamos falar sobre os negros, é outro grupo étnicos do nosso país, os negros. Na correção do Paracaso, nós já até falamos muito sobre os negros, né? A escolaridade, infelizmente, a diferença social entre negros e brancos ainda acontece. Agora, a gente pode falar negros, a soma de pessoas da população de pretos e pardos. Todas aquelas pessoas que se declaram pretos se reconhecem como descendentes do povo africano, que foram trazidos para o nosso país. A gente sabe que os africanos, eles vieram naqueles navios negreiros, eles migraram para o Brasil de forma espontânea ou forçada? Quem lembra? Forçadas. Isso aí. Oi. Que matéria? Ô, Luiz, eu estou na aula de geografia, certo? De acordo com o horário que foi enviado, estou na página 167, que está sendo mostrado aí na tela para vocês, ok? Já tem 20 minutos. Então, vamos lá, pessoal, continuando. Então, turma, os africanos, eles vieram para o nosso país de forma forçada. Eles vieram para ser o quê? Escravos. Alguém sai do país dele para ser escravo em outro país de forma espontânea? Sim ou não? Não. Alguém de nós vamos sair daqui para ir lá para os Estados Unidos para trabalhar de graça lá, ser explorado pelos americanos, nós vamos de forma espontânea, por livre vontade? Não. Foi o que aconteceu com os africanos. Eles foram obrigados a vir para o nosso território brasileiro e serem escravos aqui. E com a chegada desses africanos, a cultura brasileira se modificou, porque eles vieram com as suas danças, com seus costumes, com as suas comidas, que até hoje prevalecem no nosso território brasileiro, a cultura dos africanos. Então, são considerados, né, pessoas negras, aquela população de pretos e pardos, porque os pretos, na verdade, os povos negros africanos, eles foram trazidos para o Brasil, certo? E deram a origem a esses negros. Já os pardos são chamados de mestiços. Vocês sabem o que são mestiços? Ah, você é mestiço. Você é branco e negro junto. Isso é uma mistura. Eu acho que é Isso aí, é uma mistura. estranha. Isso aí. Então, mestiço, pessoal, se percebem com traços físicos e culturais de dois ou mais grupos étnicos. Então, os pardos também são considerados, isso aí, Manu, mistura de raças. São considerados também como população de negros. Certo? Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre isso? A gente conhece, né, pessoas, por exemplo, na minha família mesmo tem essa mistura. Eu tenho um tio negro, ele é bem negro, porque a minha tia casou com ele. Os meus primos, eu tenho um primo que é um moreno claro, tenho um primo que é um moreno mais escuro, não é verdade? Eles entram aí nesses mestiços, porque alguns, eles são pardos. Eu tenho um amigo, Quase. o pai do amigo dele casou com uma menina branca, mas ele puxou do pai, então ele veio preto. Pois é, né? Pardo, misturou um pouco. Isso aí, quem mais quer falar? A minha família também é assim, tia. Isso aí. Então, pessoal, esses
esses africanos, durante o período da escravidão, eles desenvolveram atividades... Oi, alguém gostaria de falar? Sou eu aqui. Aqui onde eu moro, todos meus amigos, todos eles, a maioria dos meus amigos são negros. Isso aí. Então, pessoal, os africanos, eles vieram para o Brasil durante o período da escravidão, certo? E eles desenvolveram várias atividades econômicas. E eles precisavam de muitos trabalhadores. Na verdade, esses trabalhadores, eles vinham da África. Vocês lembram que nós já falamos sobre navios negreiros? A gente trabalhou muito sobre isso no 4º ano, sobre esses navios negreiros. Certo? Aí, o que acontecia? Acontecia as comunidades quilombolas no Brasil. Quem sabe falar sobre essas comunidades quilombolas? Vamos lá para a página 168. O que vai falar? O que a gente entende por comunidade quilombola? Comunidade distante. Tia, Oi. é para marcar essa parte de amarelo que marca texto? Se você quiser, você pode marcar, tá bom? Pessoal, olha o que acontecia. Durante o período da escravidão, muitos negros fugiam dos ambientes que realizavam trabalhos forçados. Então, naquela época da escravidão, os negros, alguns, chamados de escravos, eles fugiam da onde eles trabalhavam, porque os trabalhos eram forçados, eles eram obrigados a realizar esses trabalhos e eles não recebiam nada por isso. Então, o que eles faziam? Eles fugiam das senzalas, das fazendas que eles trabalhavam e iam para... Oi? Iam para lugares distantes. Iam para lugares distantes. Esses lugares distantes, de difícil acesso, eram chamados de quilombos. Entenderam o que é quilombos? Quilombos, pessoal, são lugares de difícil acesso. Então, os negros fugiam da onde eles estavam, iam para esses lugares de difícil acesso, e lá eles se organizavam, formavam uma comunidade, e lá as pessoas eram livres. Só existiam negros ali, ninguém era escravo mais ali. Aquilo era chamado de quilombo, aquele lugar distante, onde ninguém mais tinha acesso, e vivia só os negros. Entenderam o que eram os quilombos? Se hoje em dia também é assim? Hoje em dia, graças a Deus, não. Trabalho escravo... Já acabou, Júlia. Isso, o período da escravidão não acontece mais. Naquela época, pessoal, os negros, eles eram humilhados, eles eram torturados, eles tinham que trabalhar para comer. Não é porque eles tinham dinheiro, eles trabalhavam e tinham dinheiro para comer. Não, os senhores feudais, os donos de fazendas, pegavam, compravam aqueles escravos, obrigavam eles a trabalhar na lavoura de cana-de-açúcar, na lavoura de café, e eles moravam em senzalas. São aquelas casas sem proteção nenhuma, sem conforto nenhum. Eles comiam qualquer tipo de comida. Quando eles não obedeciam aos seus senhores, eles eram o quê? Castigados. Não, te perguntei se ainda existem os quilombos. Ah, os quilombos? Nós vamos ver mais para frente. Então, tá bom, Júlia, porque eu entendi se ainda existem os escravos. Desculpa, tá bom? Tá. Então, vocês entenderam, pessoal, o que é uma comunidade quilombola? Uma comunidade quilombola eram os negros que fugiam da onde eles habitavam para um lugar de difícil acesso, e era difícil acesso mesmo. O homem branco, não conseguia chegar nesse quilombo, porque era muito complicado. Eles viviam fugindo e se organizavam nesses quilombos. Podemos continuar, pessoal? Pode. Aí, respondendo a sua pergunta, Júlia, ainda na página 168, que está sendo mostrada aí, está assim, ó, as atuais comunidades quilombolas
são territórios que no passado foram quilombos, e que são habitadas, em geral, por descendentes daqueles que um dia foram escravizados. Existem as comunidades quilombolas, sim? Sim. Os descendentes daqueles que foram escravizados, alguns permanecem nesse lugar. Mas esse lugar, pessoal, hoje ele não é de difícil acesso. Hoje, se um homem branco chegar lá, não vai poder fazer nada com esse negro. Por quê? Não existem mais a escravidão. Respondida a sua pergunta, Júlia? Sim, que bom que não tem mais a escravidão. Glória a Deus, né? Aí nós vamos continuar na página 168. Eu até marquei aqui, pessoal, pus uma setinha, porque essas comunidades quilombolas, elas ainda guardam muitas heranças culturais dos seus antepassados. É a música, é a culinária, são as lutas. Tia, essa página 168? Página 168. Estou no segundo parágrafo que está sendo projetado. É no parágrafo que tem embaixo da imagem. Isso aí. Tá. Então, pessoal, nós vimos a capoeira. A capoeira é uma dança de que origem? Africana. Não é verdade? Pois é. Agora, pessoal, está marcado aí para você também. Lê para mim, Júlio, o que está marcado de amarelo aí, fazendo um favor. Um grande número de pessoas faz parte do grupo étnico dos brancos. A cada 100 brasileiros, 44 se declaram brancos. A origem dessa população é em grande parte europeia, porém em diferentes países. Isso aí. Nós vamos agora começar a falar, nós já falamos dos africanos, falamos dos quilombolas, certo? E vamos falar agora dos brancos. A cada 100 brasileiros do nosso país, 44 se declaram brancos. A origem desses brancos, grande parte é europeia. Por que é europeia? Porque no passado tinha mais dos da Europa que eles iam para o Brasil. A maioria da Europa. Aí, quem veio? Teve o predomínio de quem no Brasil? Isso veio da matéria de história que a Tiana já explicou. Isso aí, os portugueses, né? Que eles colonizaram as terras brasileiras, certo? Emanuel, lê para mim essa outra parte que está marcado de amarelo. Numericamente, os amarelos constituem o menor dos grupos étnicos da população brasileira. A origem dos que se declaram amarelos, segundo o IBGE, é a Ásia, especialmente os japoneses, os chineses e os coreanos. Isso aí. Numericamente, em números, pessoal, o grupo étnico os amarelos, que são considerados amarelos, é a menor parte da população brasileira, certo? A menor parte da população brasileira, porque eles deram origem de quais países? Da Ásia, os japoneses, do Japão, da China. Isso aí. Agora nós vamos para a página 169. Página 169, fazendo um favor. Vamos observar esse mapa aí. Por favor, observe esse mapa. Esse mapa está falando do quê, turma? Das origens, tipo assim, se tem aqui, amarelo aqui, A distribuição da população brasileira pelo território nacional. Isso aí. Esse mapa está mostrando as etnias. Os brancos, amarelos, pardos, pretos e os indígenas. Certo? Observou, pessoal? O azulzinho é branco, olho verde, olho vermelho. Agora, vamos lá. Letra A. Essa pergunta aí é pessoal. Ela é pessoal. Você vai registrar aí, escreva um título para o seu mapa. Mas não fala, não. Só escreve aí.
Vamos, pessoal, registrando, parando com as conversas no chat, porque tem colegas pedindo para parar de mandar emojis, certo? Você vai observar o mapa, olha. E a gente já sabe que todo mapa ele precisa de um título, ele precisa da legenda, ele precisa da escala, da rosa dos ventos, da fonte. Isso foi trabalhado em geografia do 4º ano. Terminei, tia. Eu lembro disso, tia. Pois é. Conseguiram registrar aí o título do mapa? Sim. Sim? Então, vamos lá. Todos estão observando. Eu coloquei uma aqui, olha. Eu coloquei uma sugestão, Brasil, grupos étnicos. Quem gostaria de compartilhar o seu? Eu. Pode falar. Diferentes etnias no território brasileiro. Isso. Quem mais? Ninguém mais? Agora a letra B. Você vai circular. Eu estava completando a minha. Pode, Nicole? Pode sim. Etnias do povo de grande mistura. Isso aí. Tia, eu coloquei grupos étnicos. Ok. Agora vamos para a letra B. Desativa seu microfone, Matheus, fazendo um favor. Aí. Letra B. Você vai circular no seu mapa a região de maior concentração da população que se considera parda. Qual Eu coloquei lá. Não fala não. Deixa o seu colega pensar. Você vai circular aí a região onde tem a maior concentração de pessoas que se consideram pardas. No Nordeste. Ai, não era para ter falado agora. Mas vamos lá, no Nordeste. Muito bem. Todos estão conseguindo acompanhar, pessoal, nossa aula? Sim? Sim. Agora, pessoal, pediu para você fazer um X nos estados de concentração da população branca. Faça um X. Nos estados de Como é concentração estado, branca. é fácil, porque é dividido por uma linha. É isso aí. Nós temos aí, pessoal, os estados da região sul, São Paulo e Minas Gerais. Não é Sim, verdade? mas Minas Gerais São concentra Paulo mais a também população tem. parda. Minas Gerais é mais a Faça um parda. X nos estados de concentração. Não pediu maior concentração ou menor concentração, não. Entendeu? Porque você vê em São Paulo uma concentração de brancos. Você vê Minas Gerais também. E é claro que a região sul tem uma maior concentração. Ó, tia, onde a gente mora, tipo assim, na Cidade nem toda. Parece Isso que é a aí. maior cidade. Agora, pessoal, nós vamos para a página 170. Vamos lá? Vamos. Todos na página 160, nós vamos falar sobre comunidades ou populações tradicionais. Nicole, lê para mim esse primeiro parágrafo, fazendo um favor. Comunidades ou populações tradicionais. No Brasil, estima-se que pelo menos 4.500.000 pessoas façam parte das comunidades ou populações tradicionais. Essas pessoas ocupam territórios dos quais exageram a sua substância a partir das mais variadas atividades, como o extrativismo vegetal, frutos do bambuaçu, pequi, flores e etc. A criação de animais, a atividade Atividade agrícola.
e a pesca. E a pesca. Isso aí, pessoal. Então, as comunidades, elas desenvolvem maneiras próprias de viver em seus territórios. Elas vão explorar o local onde elas habitam. Vai ter local que elas vão explorar mais a vegetação, vai ter local que vão explorar o mar. A nossa comunidade de Valadares, ela tem como explorar o mar? Não, Não, de não tem maneira praia. nenhuma, não é verdade? igual Minas Então, Gerais, Minas Gerais é ouro. isso aí. Então, cada comunidade, pessoal, elas têm características distintas de cultura, não é verdade? Cada comunidade de cada cidade, de cada região do país tem a sua característica, tem as suas culturas, e exploram, né, o espaço geográfico de acordo com as necessidades. Nós não temos como explorar o mar, mas quem mora nas cidades litorâneas, eles exploram o mar para a venda de peixes, camarões, não é verdade? Verdade, Então, porque gera um comércio e um lucro para eles. isso aí. Bianca Lousada, lê para mim aí esse terceiro parágrafo, fazendo um favor, Terceiro, da página 170. essas populações são reconhecidas pelo Estado brasileiro por meio de leis que garantem direitos como a posse das terras ocupadas por seus antepassados. Isso garante a manutenção de suas tradições no meio em que estão inseridas. Isso aí. Então, essas comunidades, pessoal, elas têm leis que garantem os direitos delas. As posses da terra ocupadas por seus antepassados, a manutenção das suas tradições, isso tudo tem uma lei que garante toda essa população viver da maneira como os seus antepassados viviam, porque a cultura não é algo que a gente vai trazendo de antepassado para antepassado? Sim. Quem gostaria? Foi? Sim. Quem gostaria de ler para mim esse outro parágrafo aí? Pode ler, então, fazendo favor. Pedro Paulo. Contudo, esse direito nem sempre o cumprido é cumprido. Isso decorre geralmente do avanço das atividades econômicas, como a agricultura comercial de grande escala e a migração, que muitas vezes entraram forçadamente em terras demarcadas, o que gera, inclusive, conflitos. Isso dificulta a sobrevivência dessa população e também a manutenção de seus modos de vida tradicionais. Isso aí, vamos pensar nos indígenas. Eles têm as terras deles demarcadas, certo? Ninguém pode ir lá nas terras dos indígenas e explorar a natureza, a vegetação de lá. Só que muitas das vezes as pessoas não obedecem essas leis e elas acabam indo até as terras demarcadas, que são dessas populações. É bonita, né? Eles plantam muito bem, aí eles vão lá e cortam as árvores. Isso aí. Eles cortam as árvores, eles querem fazer os extrativismos da forma ilegal, porque eles não pertencem àquela região, e isso dificulta a sobrevivência dessa população. Nós vamos agora para a página 172. Vamos lá? Página 172. Todos estão na página 172? É a nossa última questão. Então, vamos lá. Eu vou dar um tempinho para vocês. Está quase acabando o intervalo. Sim, depois que eu encerrar essa aula, pessoal, eu vou dar 10 minutos. Depois que eu encerrar, 10 minutos eu dou para a gente iniciar a matemática, ok? Ok. Então, vamos lá. Vocês lembram que nós atrasamos um pouco para iniciar? E eu falei no início, quando a gente demora a iniciar, a gente tem que demorar um pouquinho para finalizar.
Então, vamos lá completar esse quadro. Lê aí, tenta completar. Complete o texto sobre as origens das comunidades quilombolas no Brasil com as palavras do quadro. Esse texto vai falar sobre as comunidades quilombolas que nós falamos hoje. A maior parte das Comunidades. comunidades. Todo mundo colocou comunidades? Sim. Sim. Então, a maior parte das comunidades quilombolas foi formada a partir ocupação de terras Por negros. por negros que fugiam da escravidão. Desde então, essas Heranças? terras vêm passando por meio de Geração. herança, por meio de herança, Nossa Senhora. de geração a Geração. geração, para familiares dos que chegaram primeiro a essas terras. Então, vamos lá na frase correta. A maior parte das comunidades quilombolas foram formadas a partir da ocupação de terras por negros, que fugiram da escravidão. Desde então, essas terras vêm passando por meio de herança, de geração em geração, para familiares dos que primeiro chegaram nessas terras. Então, 66. Pessoal, esses slides vai estar para vocês lá na plataforma, juntamente aí com essa atividade complementar, certo? Que vocês vão realizar a página 171 e vão enviar para mim até o dia 3 de junho, às 13 horas. Certo? Lembrando que a resposta da página 172 vai estar lá nos slides. Agora, pessoal, nós teremos os nossos minutos de intervalo, 10 minutos, e eu volto, então, às 14h26, para a gente continuar não, né? E para a nossa aula de